Olá, meu nome é Maria Carolina, sou nutricionista e, juntamente com outros profissionais da mesma área, viemos ministrar uma capacitação sobre o protocolo de uso do Guia Alimentar para Gestantes e as novas curvas de ganho de peso na atenção primária à saúde, sob coordenação da professora doutora Daniela Sais Sartorelli. A nossa equipe de trabalho é composta por 13 nutricionistas e pelo saudoso médico professor Dr. Laércio Joel Franco, o qual lembramos em memória. Os objetivos dessa apresentação são divulgar os resultados da pesquisa, intitulada Efetividade de um aconselhamento nutricional baseado no consumo de alimentos in natura e minimamente processados, no ganho de peso em gestantes com sobrepeso, um ensaio clínico randomizado, além de divulgar o protocolo de uso do Guia Alimentar para gestantes e também apresentar as novas curvas e recomendações de ganho de peso gestacional para gestantes brasileiras. Para isso, vamos seguir um roteiro que vai desde uma breve contextualização, a apresentação dos objetivos da pesquisa, seguido da sua metodologia, resultados e conclusão, e para finalizar a capacitação, vamos apresentar o protocolo de uso do Guia Alimentar para Gestantes e as novas curvas e recomendações de ganho de peso. Iniciando então pela breve contextualização, sabe-se que o ganho de peso gestacional excessivo, ele expõe tanto a mãe quanto o filho a um maior risco de desfechos negativos à saúde, sendo que para a mãe temos desfechos como o diabetes mellitus gestacional, o possível desenvolvimento de síndromes hipertensivas na gestação e também a retenção de peso pós-parto, podendo levar à obesidade materna. E para o filho, temos desfechos desfavoráveis, como a prematuridade, o maior risco de parto cesáreo e também o nascimento de crianças macrossômicas e grandes para a idade gestacional. Para mais, alguns estudos ainda sugerem que existe uma relação direta entre o elevado consumo de alimentos ultraprocessados durante a gestação e o desenvolvimento de obesidade e ganho ponderal excessivo, e para o filho, uma maior adiposidade neonatal. Agora vou convidar a nutricionista Ana Laura para dar seguimento. Como vimos, os ultraprocessados podem influenciar negativamente na saúde do binômio mãe-filho. Mas afinal, o que são esses alimentos ultraprocessados? Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, os alimentos são categorizados com base na natureza, extensão e propósito de processamento industrial. E eles são divididos em 4 grupos: alimentos in natura e minimamente processados, os ingredientes culinários, alimentos processados e alimentos ultraprocessados. A classificação dos alimentos segundo o grau de processamento é realizada empregando-se a nova. Para facilitar a compreensão dessa classificação, é importante definirmos esses grupos. Alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e são adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. A exemplo dos alimentos in natura, nós temos os legumes, as verduras e as frutas. Os alimentos minimamente processados, eles são alimentos in natura que precisam de algum processamento antes de chegar ao consumidor, mas eles não possuem adição de qualquer ingrediente. Temos como exemplo o leite, que passa pela pasteurização para chegar até a nossa casa. Os alimentos processados, eles são fabricados pela indústria com adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário a alimentos in natura, para torná-los duráveis e mais agradáveis ao nosso paladar. Eles são produtos derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. Nós temos como exemplos as compotas de frutas e os queijos. Já os alimentos ultraprocessados, eles são produzidos em geral por indústrias de grande porte e envolvem diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes na preparação, incluindo sal, açúcar, óleos e gorduras e substâncias de uso exclusivamente industrial. Nós temos como exemplo desses alimentos os refrigerantes, os salgadinhos e os alimentos embutidos.
Com essa definição e esses exemplos, fica mais fácil entender quais são as principais características dos alimentos, não é mesmo? E agora eu vou convidar a nutricionista Isabela, que vai nos explicar um pouco mais sobre como a pesquisa foi realizada. Bom, então, sabendo que o consumo de produtos ultraprocessados é desaconselhado durante o período gestacional por conta dos malefícios que ele acarreta à saúde da mãe e do bebê, foi elaborado o presente projeto de pesquisa que teve como objetivo avaliar o efeito de um aconselhamento nutricional baseado no incentivo ao consumo de alimentos in natura e minimamente processados em substituição dos produtos ultraprocessados, aliado ao incentivo à prática de atividade física na prevenção do ganho de peso excessivo em gestantes com sobrepeso. Também foi verificado o efeito do aconselhamento nutricional no peso ao nascer e na adiposidade do recém-nascido. Bom, então foi realizado um ensaio clínico aleatorizado controlado, que foi conduzido em 7 unidades de saúde de Ribeirão Preto, entre os anos de 2018 e 2021. Os critérios de elegibilidade das gestantes para inclusão nessa pesquisa foram ter idade igual ou superior a 18 anos, idade gestacional até 15 semanas e 6 dias, IMC pré-gestacional compatível com sobrepeso, então de 25 a 29,9 quilos por metros quadrados, e não ter relato de diabetes ou uso de medicamentos para a perda de peso. Bom, então, a partir da inclusão dessas gestantes no estudo, elas eram aleatoriamente alocadas ou no grupo controle ou no grupo intervenção. As gestantes do grupo controle receberam o cuidado pré-natal usual nas unidades de saúde. Já as gestantes do grupo intervenção, além do cuidado pré-natal usual das unidades de saúde, elas também receberam 3 sessões de aconselhamento nutricional ao longo da gestação. Após o parto, foram coletados os dados dos recém-nascidos de ambos os grupos. Bom, então, para as gestantes do grupo intervenção, na primeira sessão de aconselhamento nutricional, as gestantes elas foram esclarecidas quanto às metas do estudo, que foram adequação do ganho de peso ponderal ao longo da gestação, consumo diário de alimentos in natura e minimamente processados, em detrimento, ou seja, substituindo os produtos ultraprocessados, ingestão diária de água e prática regular de 150 minutos de atividades físicas por semana. Já na segunda e terceira sessões de aconselhamento, as metas que foram apresentadas lá na primeira sessão, elas foram reforçadas por meio de imagens e mensagens-chave. Bom, então, para a metodologia desse estudo, a estratégia de aconselhamento nutricional foi empregado um material educativo constituído por 3 folders, um para cada encontro de aconselhamento, contendo mensagens-chave e imagens ilustrativas referentes àquelas metas definidas no primeiro encontro. Também foram desenvolvidos roteiros com material de apoio aos nutricionistas responsáveis pela condução das intervenções. Bom, então aqui para ilustrar, nós trazemos a imagem do primeiro folder, que foi utilizado no primeiro encontro de aconselhamento nutricional. Então aqui nós temos mensagens-chave referentes às metas, estabelecidas do estudo, e próximo às mensagens, também temos as imagens para fazer uma ilustração dessa mensagem que foi passada para a gestante. No segundo encontro, foi entregue para a gestante esse folder, também contendo mensagens-chave e imagens ilustrativas próxima a cada mensagem. Aqui nós temos o folder do terceiro encontro, também reforçando as mensagens e as imagens relacionadas a cada meta. Bom, então, no total, 139 gestantes foram alocadas no grupo controle e 121 no grupo intervenção. Do grupo controle, 73,4% das mulheres elas apresentaram um ganho de peso excessivo, com ganho de peso médio total de 10,1 quilos. Já no grupo intervenção,
62% das mulheres apresentaram ganho de peso excessivo, com um ganho de peso médio total de aproximadamente 8,9 quilos. Bom, então as gestantes que receberam aconselhamento, elas tiveram uma chance 44% menor de apresentar ganho de peso excessivo quando comparado às gestantes que não receberam aconselhamento nutricional. Então, o aconselhamento que incentiva o consumo de alimentos in natura e minimamente processados, em detrimento dos ultraprocessados, foi efetivo na prevenção do ganho de peso excessivo em gestantes com sobrepeso, sem exercer efeito negativo no peso ao nascer. Essa pesquisa ela foi inédita ao demonstrar que o aconselhamento nutricional, baseado na classificação nova de alimentos, aliado ao incentivo à prática de atividade física, é efetivo na prevenção do ganho de peso excessivo em gestantes com sobrepeso. Adicionalmente, a intervenção ela não exerceu efeito negativo no desenvolvimento neonatal. A descrição completa e os resultados do estudo, eles podem ser obtidos nessas duas publicações que já estão disponíveis na literatura. E agora, a nutricionista Mariana, ela vai nos apresentar os protocolos de uso do guia alimentar. Bom, agora que nós conhecemos o guia alimentar, nós vamos ver como colocá-lo na prática. Então, com o objetivo de auxiliar os profissionais de saúde, o Ministério da Saúde, ele elaborou os protocolos de uso do guia alimentar para a população brasileira na orientação alimentar na atenção básica. Como nós podemos ver nessa imagem, nós temos 8 protocolos, eles são divididos em ciclos da vida, gestantes, idosos, crianças e adultos, e também nós temos os protocolos criados para doenças crônicas, obesidade, hipertensão e diabetes. Porém, hoje aqui, o nosso foco principal vai ser o protocolo de uso do guia alimentar para a população brasileira na orientação alimentar da gestante, pois entendemos que esse ciclo da vida é um ciclo importante e tem suas particularidades. E a gente vai, então, agora entender como colocar o guia alimentar na prática a partir do protocolo. O protocolo, ele traz as orientações de como ele deve ser utilizado. E a primeira orientação é: preencha o formulário Marcadores de Consumo Alimentar para uso na atenção primária, o CISVAM, e atenção, é importante que se faça as perguntas propostas utilizando uma linguagem simples e sem expressar nenhum tipo de julgamento, independente da resposta da gestante. Aqui nós temos um bloco da ficha do CISVAM, que é de conhecimento dos profissionais da saúde. O profissional vai pegar o bloco específico para a gestante e vai fazer o preenchimento a partir das respostas da gestante. Aqui a gente pode ver que nós temos nesse bloco perguntas relacionadas se a pessoa ela faz as refeições na frente da televisão, quais as refeições, quantas refeições ela faz ao longo do dia, e nós temos os marcadores que vai avaliar se essa pessoa está tendo uma alimentação saudável ou não saudável a partir das respostas. E, mais uma vez, chama-se atenção com a linguagem verbal, corporal e facial a partir das respostas dessas mulheres. E aproveito para destacar a importância da utilização dessas fichas dos marcadores de alimentação do CISVAM, para que os profissionais da saúde identifiquem a qualidade da alimentação dessa mulher. Partindo, então, para o próximo passo, a partir da identificação dos marcadores, né, de alimentação saudável, que seria o consumo de frutas, legumes, verduras, feijão, e os não saudáveis, consumo de ultraprocessados, o profissional vai seguir para o fluxograma. Esse fluxograma, ele é o fluxograma direcional de conduta para a orientação alimentar da gestante. Ele também está disponível no protocolo e o profissional vai seguir esse fluxograma a partir da resposta das mulheres lá na ficha do CISVAM.
Aqui a gente pode ver o fluxograma ele ampliado, e nós vemos que ele é dividido em etapas. E essas etapas aqui, como por exemplo a etapa 1, em que lá na ficha do Sisvan nós perguntamos a essa mulher se no dia anterior ela consumiu feijão, a partir da resposta dela, sim ou não, nós vamos ter uma conduta. Nesse caso, ela respondendo sim, nós vamos valorizar essa prática alimentar. Ela respondendo não, nós vamos fazer uma recomendação estimulando o consumo diário de feijão e explicando para essa mulher a importância do consumo desse alimento. Como terceiro passo, então, o profissional vai fazer as orientações alimentares sugeridas no fluxograma, seguindo as etapas. Mas aqui, vale ressaltar, e é um ponto importante para a gente chamar a atenção, que não há uma determinação de quantas orientações alimentares devem ser feitas por consulta. O profissional, a partir do questionário dos marcadores lá do Sisvan, que foi apresentado no início, vocês vão avaliar o que é mais importante a ser considerado para essa mulher nessa consulta. O profissional pode optar por fazer recomendações prioritárias na primeira consulta e seguir com as demais orientações nas próximas consultas de pré-natal. Não é necessário seguir a ordem de etapas do fluxograma, porque vocês vão avaliar de acordo com a resposta dessas mulheres. Quando essa mulher apresentar, então, uma prática alimentar adequada, como nós vimos no fluxograma, o profissional vai valorizar a prática alimentar baseando nas justificativas presentes na orientação correspondente, que essas orientações, elas também estão presentes no protocolo, e estimular a continuidade desse hábito. E ao longo das consultas, o profissional vai avançando nas etapas de orientação alimentar, de acordo com o que essa mulher vai apresentando consulta após consulta. E aí o profissional, em toda consulta, deverá utilizar esse marcador, esse questionário de marcadores de consumo alimentar, porque só assim vai conseguir identificar se está havendo uma evolução ou não no consumo alimentar dessa mulher a partir das orientações que estão sendo feitas nas consultas de pré-natal, baseadas no guia alimentar e utilizando o protocolo de uso do guia alimentar. E agora, eu convido a nutricionista Ana Vitória para apresentar uma simulação de conduta para orientação alimentar da gestante. Bom, então aqui nós temos o exemplo de um formulário da avaliação do consumo alimentar preenchido por uma gestante. Observem que ela responde aquelas duas perguntas iniciais, referente ao hábito de consumir as refeições expostas a telas ou eletrônicos, e a segunda pergunta é referente a quais refeições ela realiza no dia a dia. Já a segunda parte diz respeito ao consumo alimentar no dia anterior. Para exemplificar um marcador de consumo alimentar saudável, foi possível observar que essa gestante não consumiu feijão no dia anterior. Seguindo, então, o fluxograma direcional de conduta para a orientação alimentar da gestante, o material traz a recomendação sobre estimular o consumo diário dessa leguminosa. Nesse momento, vale destacar que o protocolo do uso do guia apresenta de forma clara e de fácil compreensão as recomendações alimentares de acordo com as respostas no formulário Marcadores de Consumo Alimentar para o uso na atenção primária, servindo aí de apoio para os profissionais nessas orientações nutricionais. Então, partindo dessa resposta que não houve o consumo de feijão no dia anterior por essa gestante, o protocolo traz algumas recomendações a respeito, com base no estímulo do consumo diário de feijão e ou outra leguminosa, preferencialmente no almoço e no jantar. Ele aborda várias sugestões de preparações que envolvam a presença desse alimento e também traz a justificativa da importância e os benefícios do consumo desse alimento para a saúde. Para mais, o material também aborda possíveis obstáculos e estratégias para superá-los no momento que essa gestante relata que não consome esse feijão.
Então, onde ele acaba trazendo dicas de como introduzir esse alimento na rotina alimentar. Então, por exemplo, se no momento da consulta, através da escuta qualificada, você profissional identifica que essa gestante ela não consome o feijão porque ela tem dificuldade em prepará-lo, o próprio material ele exemplifica maneiras e algumas técnicas de tornar esse processo mais viável e mais fácil. Agora, um outro exemplo relacionado aos marcadores de consumo não saudáveis é que essa gestante assinalou que ela não consumiu bebida adoçada no dia de ontem, o que torna um hábito saudável e, nesse momento, é importante valorizar essa prática alimentar. O protocolo ele aborda o quão necessário é valorizar os pontos positivos identificados na alimentação desse paciente, o que acaba contribuindo ali para o fortalecimento, estimulando a continuidade desse hábito adequado e também, possivelmente, trazendo novas informações que essa mulher desconheça, que acaba reforçando que ela mantém esse hábito saudável sobre a sua alimentação. O quadro da justificativa ele está presente em todas as recomendações e serve de apoio nessas orientações. Bom, lembre-se, os protocolos eles são divididos por ciclos de vida e estão à disposição dos profissionais para orientação nutricional. Além disso, você tem autonomia para fazer recomendações prioritárias na primeira consulta e seguir com as demais orientações nas próximas visitas, de acordo aí com a pactuação e acompanhamento do usuário. Agora, eu passo a palavra para a nutricionista Luana, que vai apresentar para vocês as novas curvas e recomendações de ganho de peso gestacional. Olá, pessoal! Bom, então essa atualização das novas curvas e recomendações de ganho de peso gestacional ocorreram em 2022. Desde 2004, anteriormente, nós tínhamos a caderneta da gestante e o Ministério da Saúde ele passava a recomendar a combinação de duas metodologias que seriam elas, a curva de Atala para avaliação do estado antropométrico dessa gestante e também o do Institute of Medicine para avaliação do ganho de peso total e semanal segundo o estado nutricional pré-concepção, que foi a partir de 2019. Mas em 2022, em 3 de agosto, o Ministério da Saúde adotou as curvas brasileiras de ganho de peso gestacional. Bom, essa nova caderneta, com essas novas curvas, ela tem ali gráficos de acompanhamento de ganho de peso segundo o IMC pré-gestacional, que está na tela, né? O primeiro seria o baixo peso, o segundo, entrofia, o terceiro, o sobrepeso, e o quarto gráfico, o de obesidade. É importante salientar que essas novas curvas e recomendações foram criadas para gestantes adultas, aquelas acima de 18 anos de idade, que estão em gestação de feto único e de baixo risco, e que estejam entre a 10ª e a 40ª semana de gestação. Também é importante salientar que ainda não há recomendações específicas para os diferentes graus de obesidade. Bom, e como nós vamos utilizar essas curvas e recomendações na prática? Nós temos, né, o Guia para a Organização da Vigilância Alimentar e Nutricional na Atenção Primária à Saúde. E o primeiro passo é calcular o IMC pré-gestacional, que é aquele IMC anterior à gestação, né? Essa medida será calculada a partir do peso autorreferido da mulher ou a partir do peso extraído de prontuários, né? Sendo ambos referentes ao período anterior à gestação. E de acordo com o valor obtido desse IMC por quilos por metro quadrado, nós vamos classificá-las de acordo com esses valores. Então, para aquelas que tiverem IMC menor que 18,5 quilos por metro quadrado, a classificação seria baixo peso. Para aquelas com valores maiores ou iguais a 18,5 e menor que 25, eutrofia. Para aquelas com valores maior ou igual a 25 e menor que 30, sobrepeso. E, por fim, para aquelas mulheres com IMC pré-gestacional maior ou igual a 30, nós vamos classificá-las com obesidade.
O segundo passo vai ser calcular o ganho de peso gestacional e a idade gestacional dessa gestante. Para o ganho de peso gestacional, nós vamos fazer uma conta super simples. Nós pegamos o peso medido na consulta atual e subtraímos pelo peso pré-gestacional. Feito isso, o acompanhamento da gestante deverá ser feito na curva referente ao estado nutricional pré-gestacional, observando se o ganho de peso está dentro das faixas recomendadas, que seriam essas faixas mais escuras do gráfico, ou então se elas estão acima ou abaixo dessas recomendações. Nós também temos algumas ferramentas disponíveis para a utilização das curvas, tanto por profissionais da saúde quanto por gestantes. Nós temos aí na tela o painel interativo, que tem um link de acesso que vocês podem acabar acessando, né? Que ele já tem essas novas curvas brasileiras de ganho de peso gestacional. E também temos um aplicativo para celular, que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Ele se chama Peso Gest BR, Peso na Gestação Brasil, que inclui essas novas curvas, as recomendações e orientações nutricionais com base no Guia Alimentar para a População Brasileira. E ele pode ser utilizado também tanto por gestantes quanto por profissionais da saúde. E agora eu passo a palavra para a nutricionista Natália, para ela nos explicar como utilizar essas curvas e recomendações na prática. Então, agora, nós vamos ver na prática como utilizar essas novas curvas para fazer o acompanhamento dessa gestante ao longo de toda a gestação. Essa simulação, ela foi toda feita no painel interativo que a Luana acabou de apresentar para vocês. Quando a gente acessa esse painel interativo, a gente precisa preencher alguns dados iniciais dessa mulher. São esses dados: a data de início da gestação. Essa data de início da gestação, ela deverá ser calculada com base na data da última menstruação relatada pela mulher, ou então ela vai ser informada no exame de ultrassonografia. A data de início da gestação, nós devemos preencher a idade da gestante em anos, a altura dessa mulher em metros e o peso pré-gestacional, o peso dela antes da gestação. Importante reforçar aqui que para preencher esse peso antes da gestação, a gente precisa perguntar para a gestante qual é o peso habitual dela antes da gestação, então será o peso autorreferido pela mulher, ou então, se essa gestante estiver antes da 8ª semana de gestação, a gente pode aferir esse peso e, então, adotar esse peso aferido como peso antes da gestação. É importante informar a altura e o peso pré-gestacional para o cálculo do estado nutricional pré-gestacional dessa mulher, garantindo assim que o acompanhamento dessa gestante seja feito de fato na curva referente a seu estado nutricional prévio. Nessa simulação aqui, nós preenchemos alguns dados, como a data de início da gestação, sendo de 8 de agosto de 2023, a idade dessa gestante de 32 anos, 1,58 m de altura e um peso pré-gestacional de 74. Após o preenchimento desses dados, é importante sempre a gente clicar no botão confirmar. Feito isso, o próprio painel, o próprio aplicativo irá calcular o índice de massa corporal dessa mulher para então poder classificar o seu estado nutricional prévio. Veja que com base no peso pré-gestacional e altura previamente informados, foi calculado um índice de massa corporal de 29,6 quilos por metro quadrado, o que classifica um estado nutricional prévio de sobrepeso. Portanto, essa gestante será plotada e acompanhada na curva referente a esse estado nutricional prévio. Nessa nossa simulação, nós colocamos que essa primeira consulta de pré-natal estava ocorrendo em 17 de outubro de 2023. A gente precisa de informar a data exata da consulta de pré-natal para que seja, então, calculado, com base na data de início da gestação, a idade gestacional dessa mulher na presente consulta. Além disso, a gente precisa informar também, a cada consulta de pré-natal, o peso aferido nessa consulta, para que, com base no peso pré-gestacional,
seja calculado o ganho de peso materno até o presente momento. Então, vejam que essa primeira consulta de 17 de outubro de 2023, a idade gestacional calculada dessa mulher foi de 10 semanas e o ganho de peso dela, com base no peso aferido de 75,5 quilos e naquele pré-gestacional que nós informamos nos dados iniciais, foi de 1,5 kg. Esse ganho de peso, então, inicial, vai ficar plotado na curva referente ao acompanhamento do estado nutricional e monitoramento do ganho de peso dessa mulher ao longo de todo o pré-natal. Em sua segunda consulta de pré-natal, agora em 17 de novembro de 2023, a gestante está com 14,4 semanas de gestação e um peso aferido de 79,2 quilos. Com base nessa informação do peso aferido e no peso pré-gestacional informado na primeira consulta de pré-natal, foi calculado um ganho de peso até o momento de 5,2 quilos. E essa evolução do ganho de peso comparado ao ganho de peso da primeira consulta ficará, então, plotado na curva de acompanhamento, favorecendo, facilitando o profissional monitorar esse ganho de peso e monitorar o estado nutricional materno ao longo de todo o pré-natal. Já na sua terceira consulta de pré-natal, em 18 de dezembro de 2023, a idade gestacional dessa mulher, praticamente de 19 semanas gestacional, o peso aferido nessa consulta foi de 82 quilos, e aí, com base no peso pré-gestacional informado, foi calculado um ganho de peso cumulativo até o presente momento de 8 quilos. E para finalizar a nossa simulação, essa gestante retorna para uma consulta de pré-natal em 17 de janeiro de 2024, com uma idade gestacional de 23 semanas e um peso aferido de 83,5 kg, que, com base no peso pré-gestacional informado na primeira consulta, foi calculado um ganho de peso cumulativo até as 23 semanas de gestação de 9,5 quilos, e isso também será plotado na curva de acompanhamento. Então, vejam como é fácil a gente ver a evolução do ganho de peso da primeira consulta até a quarta, que é a que a gente apresenta aqui na simulação para vocês. Além disso, a gente apresenta esse quadro com a recomendação de ganho de peso até a 40ª semana de gestação, com base nesse estado nutricional prévio, onde é recomendado para aquelas gestantes classificadas com IMC pré-gestacional baixo peso, 9,7 quilos a 12,2 quilos. Para aquelas gestantes classificadas com eutrofia, 8 quilos a 12 quilos. As gestantes classificadas com sobrepeso, 7 a 9 quilos. E para aquelas gestantes classificadas com obesidade, 5 a 7,2 quilos. Lembrando ainda que é contraindicada a recomendação de perda de peso ao longo da gestação. Eu finalizo essa apresentação tornando público o nosso agradecimento ao departamento e órgãos que apoiaram e financiaram a execução da pesquisa que aqui foi apresentada e também essa capacitação. Deixamos ainda disponível o contato da professora doutora Daniela Sais Sartorelli, que é a coordenadora da nossa equipe de trabalho, e convidamos a todos a escanearem o QR Code disponível nessa tela para explorarem todas as referências citadas nessa apresentação. E em nome de toda a equipe aqui presente, agradeço a atenção de vocês.